Bom dia a todas e todos. Eu sou o Said Machado, sou procurador da República, atualmente atuo em Marabá, no estado do Pará, e hoje vou conduzir o terceiro encontro da série de debates, o MPF e a Proteção Socioambiental da Amazônia, promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR. O objetivo do evento é permitir o diálogo de procuradores e procuradoras da República com a sociedade civil e proporcionar, assim, a definição de entendimentos e estratégias de atuação na matéria e reafirmar o compromisso da NPR com a democracia. Os registros dos encontros anteriores já estão disponíveis no canal da NPR aqui no YouTube. O primeiro debate abordou o tema grilagem, políticas públicas e territórios. O segundo debate versou sobre combate ao desmatamento. E hoje nós vamos tratar sobre defesa da cidadania. Contaremos com a presença do professor da Unifap, Alceu Caripuna, do vice-presidente da Utucara Associação Yanomami, Dário Copenau Yanomami, e da membra da Associação Humaniza e ativista pelos direitos reprodutivos das mulheres e pela erradicação da violência obstétrica, Raquel Geber. Eu vou explicar brevemente a dinâmica do evento. No primeiro momento, nós teremos a exposição dos palestrantes, com um tempo de 15 a 20 minutos de fala para cada um deles. No segundo momento, nós vamos realizar debates, onde serão respondidas as perguntas que poderão ser formuladas através do chat aqui no YouTube e serão repassadas aos palestrantes. E, por fim, serão realizadas as considerações finais de cada um dos palestrantes. Desde já, eu agradeço a presença dos nossos palestrantes e passo a palavra à Raquel. Vou brevemente aqui apresentar a Raquel Geber. Ela é bióloga, mestre em biotecnologia, especialista em gestão em saúde e aluna de pós-graduação em saúde coletiva. Ela é membro da Associação Humaniza e ativista pelos direitos reprodutivos das mulheres e pela erradicação da violência obstétrica. Raquel, mais uma vez eu lhe dou as boas-vindas, agradeço a sua participação. Você tem a palavra pelo tempo de 20 minutos. Eu que agradeço, doutor Sade, e agradeço imensamente o convite da NPR. E a quem eu referencio aqui é a doutora Bruna Menezes, né, que tanto vem trabalhando por nós aqui no Norte há muitos anos. Apesar de não estar mais aqui, ela continua coordenando o Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Obstétrica. E eu não poderia estar melhor ambientada, né? Já que o senhor já participou dessa capacitação lá em Novairão, aqui quando o senhor esteve aqui no Amazonas, e com ela, né? Ela que trabalha sempre muito pelas mulheres aqui do Norte. Então, assim, eu agradeço imensamente a oportunidade. Eu faço parte do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Obstétrica aqui no Amazonas, como representante da Associação Civil da Humaniza, que é uma associação sem fins lucrativos com o objetivo principal da erradicação da violência obstétrica. A minha atuação, ela se dá mais no estado do Amazonas e pontualmente em outros estados brasileiros, como a gente já teve atendimento de mulheres do Pará, Roraima, Rio de Janeiro, Bahia, mas isso é muito pontual, né? Nossa atuação é mais aqui mesmo. Então, a Associação Humaniza auxilia as vítimas e as famílias das vítimas, às vezes das mulheres que morreram, a procurarem o sistema de justiça, né, para os casos de violência obstétrica. Então, todos os casos, primordialmente, eles vão para o inquérito civil que está sendo conduzido pelo MPF há alguns anos aqui. E hoje ele conta com mais de 150 casos. E dependendo da situação e da vontade da vítima ou da vontade da família, nós já encaminhamos para as defensorias públicas e para o Ministério Público do Estado e a gente faz o acompanhamento ao longo dos anos. Bom, quando a gente pensa na Amazônia, talvez as primeiras imagens que virão à mente serão da sua geografia, né? Essa grande extensão territorial, as densas florestas tropicais, a imensa bacia hidrográfica. Mas pensar na Amazônia não se resume apenas às águas, à fauna, à flora, como se fosse desabitada. Pelo contrário, né? Devemos lembrar que nesse imbricado espaço natural existe uma grande diversidade de povos que estão à beira dos rios, residentes nas florestas e que se movimentam nessas terras e nos seus limites. São os ribeirinhos, os indígenas, os quilombolas. Então, pensar nas minúcias da região norte do país e de todos os estados que compõem a Amazônia é se atentar que nessa imensidão natural, no regime das chuvas, no calor, no verde, estamos nós, as mulheres, mergulhadas nas dificuldades que o geografismo nos traz, especificamente para o atendimento em saúde. Mulheres que precisam de pré-natal, que precisam parir,
que precisam tratar e prevenir doenças. Como, então, pensar o atendimento em saúde nesse espaço gigantesco do nosso país? Como pensar o atendimento de saúde aqui, mais especificamente no Amazonas? Eu vou me ater a falar um pouco da violência obstétrica, sobre atendimento do ciclo gravídico puerperal, que é um ciclo temporário, mas é que é um ciclo de alta vulnerabilidade para nós, né? E principalmente que se agravou durante a pandemia e que ainda o Brasil enfrenta. Bom, mais especificamente, eu vou refletir aqui um pouco sobre os indicadores de saúde que são mais preocupantes no estado do Amazonas, como as mortes maternas, os óbitos fetais e as sequelas graves. Esses indicadores inserem-se nesse contexto ambiental e natural como um espelho das condições de vida de uma determinada população. Retrata de forma dramática as condições socioeconômicas e a qualidade dos serviços de saúde. Hoje, o Brasil ultrapassa o número de 580 mil mortes por conta da pandemia. E dentro desse número estão as mulheres grávidas, as mulheres que acabaram de ter seus bebês e que se foram, e deixaram uma legião de órfãos nesse país. E aqui no estado não foi diferente. Fora a pandemia da Covid, existe uma outra tragédia em curso há muitas décadas no Brasil, e principalmente nos estados do norte, a tragédia das mortes maternas. No Amazonas, encontramos um sistema de saúde caótico, desarticulado, com baixa cobertura assistencial e de pequena ou nenhuma resolutividade nas capitais e principalmente no interior. E essas razões, elas incrementam os casos de violência obstétrica. Mas, de fato, o que é violência obstétrica? O Amazonas definiu em 2019, na Lei 4848, que violência obstétrica é a apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres, através do tratamento desumanizado, abuso de medicalização, patologização dos processos naturais, que cause a perda de autonomia e a capacidade das mulheres de decidir livremente sobre seus corpos e sobre sua sexualidade. Conduções que impactam negativamente na qualidade de vida das mulheres durante o pré-natal, o parto, o puerpério ou em abortamento, que cause dor, dano, sofrimento desnecessário à mulher, praticada por membros que pertençam à equipe de saúde ou não, sem o seu consentimento explícito ou em desrespeito à sua autonomia. Essa lei foi um ganho enorme para as mulheres aqui, que há muito tempo estão invisibilizadas. Não que tipifique, mas a lei ela define para o sistema de justiça que existe mais um tipo de violência contra as mulheres. Dentro daqueles 150 casos que eu mencionei no início, o que nós encontramos de semelhante entre eles? Encontramos casos em todas as maternidades, públicas, privadas e unidades militares também, que a gente costuma esquecer. Dentre eles estão 27 óbitos fetais, 13 mortes maternas, 4 óbitos infantis e 3 bebês com sequelas neurológicas graves. A violência obstétrica, nos casos que a Humaniza recebeu e foram enviados ao MPF, apresenta-se de diversas formas e, como consequência, gera a morte do bebê e a tragédia social daquela família. Configura-se como tortura, humilhações, constrangimentos, condutas sem consentimento livre e esclarecido da paciente, procedimentos prescritos, falta de informação, falta de acompanhante, falta de atualização e capacitação profissional, ameaças, peregrinação, maus tratos, violência física, verbal, moral, psicológica, preenchimento ilegal dos prontuários, omissão de informações, rasuras, substituições de folhas, adulteração nos registros, falta do preenchimento de documentos que são obrigatórios, como partograma, corrupção ativa dos profissionais de saúde, imperícia, negligência, imprudência, difamação de pacientes nas redes sociais. E a Humaniza, após uma análise minuciosa dos seus dados, concluiu que a maioria dos casos de violência obstétrica não está relacionada à infraestrutura, como muitos dizem. A maioria desses casos está relacionada a maus tratos, abandono dos pacientes, falta de atualização do profissional que atende diretamente essas mulheres e que afastam essa ideia de que só está relacionado com a infraestrutura, que falta leito, que falta material. Muitos profissionais se repetem nas denúncias e as secretarias têm muita dificuldade de afastá-los, as secretarias de saúde. Podemos começar exemplificando sobre os casos, por exemplo, de abortamento legal, aqui no estado do Amazonas,
nenhum município do interior atende abortamento legal. Então, se uma criança ou se uma mulher for estuprada no interior do Amazonas e chegar a engravidar, essa pessoa ela vai ter que ser transferida para Manaus para conseguir fazer o abortamento, para ter acesso aos serviços. Quando elas conseguem, quando elas têm recursos próprios. Quando não possuem recursos, ficam entregues a prosseguir com a gestação fruto de um ato de violência, ficando com o bebê ou dando para adoção, ou muitas vezes procurando o abortamento inseguro. Meninas e mulheres adultas não conseguem acessar a tempo o serviço do abortamento legal para não levar a gestação adiante, por isso são obrigadas a ter esse filho fruto de um estupro. Isso quando sobrevivem aos repetidos ciclos de violências que são submetidas ao longo de suas vidas. A falta de acesso e de resolutividade do abortamento, por exemplo, o torna a quinta causa mais comum de morte materna no Brasil. Temos um outro curioso fato de uma maternidade aqui em Manaus ser referência de alto risco, mas que os profissionais não são treinados para o alto risco, nem os técnicos de enfermagem, nem enfermeiros, nem médicos. E uma das vezes que a gente tentou intermediar um atendimento nessa maternidade, a gestante estava com pressão alta e foi para a maternidade que é referência da região norte. E ela teve o atendimento recusado por diversos profissionais dentro da maternidade, ficou dentro da sala da assistente social, esperando por um socorro, até que a gente conseguiu intervir. Eu mesma liguei para a maternidade, falei com a pessoa que se dizia enfermeira, essa pessoa desligou o telefone na minha cara, mas só depois de acionar o Comitê de Violência Obstétrica, a gente conseguiu um atendimento para uma mulher que era de alto risco, que estava dentro da maternidade de alto risco, e o seu atendimento foi negado porque era um domingo à noite. E realmente foi sorte, porque conseguimos ajudar muito pouco nos plantões de domingo à noite. A gente não tem para quem ligar, a gente não tem para quem pedir socorro. Bom, nesse cenário, considerando essas enormes distâncias entre Manaus, considerando que estamos no maior estado territorial, né, do Brasil, e considerando os sistemas locais de saúde, aconteceram as mortes de 2 mulheres. Eu vou contar brevemente a história delas e vou usar seus pseudônimos. Júlia era adolescente, ainda estava com 16 anos, passou por uma cirurgia cesárea. No pós-operatório, começou a sentir fortes dores na região abdominal, foi medicada com anti-inflamatórios e teve alta hospitalar. Chegando em casa, as dores pioraram e por isso sua mãe a levou diversas vezes para o atendimento hospitalar e não a internaram. Peregrinou por 3 maternidades diferentes e mais 2 unidades básicas de saúde. Quando, enfim, resolveram interná-la, após 23 dias, faleceu de infecção generalizada. Deixou uma filha recém-nascida e também deixou de ser filha quando a morte chegou. Já Eduarda, mulher adulta, já estava no seu 3º filho. O primeiro foi cesárea, o segundo foi parto normal e o terceiro ela queria parto normal. Chegou à maternidade apenas sentindo contrações leves e em 40 minutos depois ela foi convencida a passar por mais uma cirurgia. Ela questionou, seu marido questionou, mas foram convencidos. Durante a cesárea, os profissionais médicos usaram um instrumento chamado fórceps. Apertaram, empurraram e retiraram o bebê. 2 dias depois, ela teve alta, mas assim que chegou em casa, começou a sentir dores agudas no abdômen. Foi levada às pressas para o hospital e já chegou desmaiada, desacordada. Estava em hemorragia grave de abdômen. Passou por diversas outras cirurgias exploratórias e a hemorragia não foi estancada. Faleceu dias depois de ter sido levada para a cesárea sem indicação clínica, de não ter tido direito de escolha, de ter sido enganada e de ter perdido a sua liberdade. Deixou o marido e 3 crianças desamparadas. E frente à Covid, como é que as mulheres do Amazonas foram tratadas? Remontando um pouco a história, já em abril de 2020, o Ministério da Saúde já tinha definido que gestantes puérperas e pacientes com perda gestacional eram um grupo de risco para a Covid. E ficamos aguardando ativamente o Estado se posicionar, a Secretaria de Estado. Nesse meio tempo, a Humaniza solicitou reuniões com as maternidades, com as secretarias de saúde, com os órgãos de controle, mas era perceptível, era muito claro a falta de planejamento específico para as mulheres.
5 meses depois do Estado ter publicado a situação de emergência da saúde pública, a Secretaria de Estado emitiu uma nota técnica definindo a unidade que seria referência para mulheres grávidas e Covid. 5 meses depois. Durante esse tempo, não houve articulação, não houve informação. As mulheres ficaram perdidas à própria sorte. As ações foram e continuam sendo muito atrasadas. Um exemplo disso foi a inauguração de 13 leitos de UTI, uma maternidade, que logo depois de inaugurados, eles descobriram que não podiam mais ser de UTI, porque as paredes não comportavam a tubulação para o oxigênio e para os outros gases. A pandemia ela veio e ela escancarou as desigualdades sociais já existentes há décadas no Amazonas. Em relação à Covid, especificamente, quase 60% das mulheres que morreram eram de baixo risco, o que não justifica pensar que a Covid agravou apenas em mulheres que já tinham alguma doença ou que adquiriram doença ao longo da gestação. De todos os óbitos de mulheres grávidas e no puerpério que aconteceram no mundo inteiro, 77% aconteceram no Brasil. Quase 23% das mulheres que morreram no Brasil não tiveram acesso a um leito de UTI. 36% não chegaram a ser entubadas. Aqui no Amazonas não foi diferente. Seguimos o mesmo raciocínio de não termos UTI e de não termos dado a assistência que todas elas mereciam. Os governos apostaram na tese falaciosa de medicamentos que não têm efeito, implantando kit Covid aqui no nosso estado. Cloroquina, ivermectina, azitromicina, vitaminas. Havia caixas de receituários prontos para serem distribuídos nas UBSs. Recebemos essa denúncia. Hoje, houve falta de leitos, de UTI, de EPIs e houve extravio de recursos. Criminosamente, a população amazonense foi utilizada como cobaia em testes clínicos que se assemelharam aos testes de Joseph Mengele, nos campos de concentração nazista. Médicos usaram em mulheres e em idosos hidroxicloroquina nebulizada, sem aprovação do Conselho Nacional de Saúde, sem aprovação do Comitê de Ética, sem protocolo definido pelo Ministério da Saúde e com autorização do Estado. Muitas morreram. Não somente os obstáculos geográficos, o atendimento em saúde das mulheres do Norte está permeado pela invisibilidade, pela eugenia, pelo descaso do poder público federal, estadual e dos municípios. A morte de uma mãe em um país em desenvolvimento, ela precisa ser tratada como uma tragédia, uma morte que não deveria ter acontecido. E aqui eu vou tomar meu posicionamento de não usar a expressão que mulheres morrem no parto. Eu vou sempre falar que o Estado brasileiro mata mulheres no parto por toda a sua falta de atendimento adequado. E não apenas um descuido do Estado, é criminoso. A região norte é a região que mais mata mulheres. O Amazonas tem a vergonhosa marca de ter alcançado em 2018 a maior taxa de mortalidade materna do Brasil e que deve se repetir em 2020, 2021, pela falta de estratégias, de cuidados e falta de planejamento frente à pandemia. Existem algumas estratégias para diminuição de mortalidade materna, que são obrigatórias pelo Ministério da Saúde. Por exemplo, a Rede Cegonha, o Comitê Estadual de Morte Materna, a Causa Raiz, a capacitação obrigatória e frequente dos profissionais. Essas estratégias estão organizadas? Funcionam? Cumprem seu papel? A estratégia da Rede Cegonha retomou as reuniões há pouco mais de 3 meses. Não apresentava calendário. Não existia uma programação clara e objetiva. A estratégia do Comitê Estadual de Morte Materna existe, mas ele está desativado. A estratégia Causa Raiz existe, mas não sabemos quem são, não temos dados, não temos retorno de suas ações. A estratégia de capacitação continuada e obrigatória, não sabemos nem se existe. Médicos e outros profissionais das maternidades se recusam a participar. O Estado não tem controle, não consegue obrigá-los. Pergunto, existem estratégias sólidas e prósperas no estado do Amazonas que pensam sobre a morte materna? O Amazonas se classifica como alta mortalidade materna há décadas e não saímos desse lugar. Mas se o próprio Ministério da Saúde indica que 92% das mortes maternas são evitáveis, por que não conseguimos diminuir? Eu não consigo nem posso mais dizer que as mulheres morrem de infecção, de hemorragia ou de Covid. Eu só consigo dizer que as mulheres morrem porque dentro de cada situação específica, elas passam por negligência, por omissão, por abandonos,
por constrangimentos, humilhações, condutas que são proibidas pelo Ministério da Saúde e pela OMS. Eu deixo aqui enfatizado que a redução da morte materna precisa ser uma das prioridades do estado do Amazonas e da região norte, utilizando estratégias eficazes e buscando sempre por justiça social. Quais são essas estratégias eficazes? Ampliação e acesso do pré-natal, capacitação continuada e obrigatória para atender essas mulheres de baixo risco ou de alto risco, ampliação e acesso ao planejamento familiar, colocação de DIU, anticoncepcional, vasectomia, diminuição de cirurgia cesárea, legalização do aborto, comitê de mortalidade materna precisa voltar a funcionar, e punição daqueles que mataram as mulheres. E aqui, diante desses pontos, é que as instituições de fiscalização e monitoramento, como o MPF, devem atuar, assim como faz a doutora Bruna, assim como fez o doutor Sade em Altamira, instaurando os inquéritos para apuração. Somos todas sobreviventes de mundo cruel para nós. E eu vou passar aqui uns slides de um minutinho e já acabou minha apresentação. Só um momento. Conseguimos? Só um momentinho, por favor. Gente, vou começar. Então, qual é a justificativa para tantas mortes maternas na região norte? Não existem justificativas para tanta diferença no Brasil. Morremos porque não conseguimos acesso aos serviços de saúde. Morremos porque não conseguimos atendimento de qualidade. Morremos porque não havia planejamento durante a Covid, as UBSs foram fechadas, o pré-natal piorou enormemente, não houve entrega de máscaras, nem orientação, nem o mínimo de ações que protegessem as mulheres. Morremos porque os dados sobre as nossas mortes estavam desatualizados nas plataformas. Morremos porque a vacinação foi paralisada, com a desculpa que a AstraZeneca foi suspensa, mas e as outras vacinas? Por que não vacinar esse grupo que é mais vulnerável? Morremos porque não existe busca ativa por essas mulheres, porque somos enganadas pelas fake news. Morremos porque não existe uma campanha publicitária forte sobre os benefícios da vacinação em gestantes e puérperas. Morremos porque os profissionais de saúde, que são anti-vacinas, continuam atendendo as mulheres e desencorajando-as. Morremos porque os serviços de planejamento reprodutivo foram interrompidos durante a pior fase da pandemia no Amazonas. Morremos porque a saúde direcionada à mulher do interior do Amazonas é abandonada, não existem profissionais treinados, não existem maternidades, nem UBS suficientes para realizar o pré-natal. Morremos porque as mulheres do interior não conseguem atendimento médico adequado e morrem no meio do caminho ou assim que chegam à capital. Morremos porque somos mulheres. Morremos porque estamos no norte. Morremos porque, além de sermos mulheres, somos indígenas, somos pretas, pobres e desescolarizadas. Morremos porque somos invisibilizadas e ignoradas. E lembrando a filósofa Simone de Beauvoir, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. E esses direitos não são permanentes.
Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Mas lembra aqui também, doutores, que a lei amazonense, que define o que é violência obstétrica, ela fala estritamente sobre liberdade, sobre autonomia, dignidade e respeito. Mas quem ouvirá o nosso grito de socorro? Morremos, enfim, porque para eles a nossa vida vale muito pouco ou não vale nada. Obrigada. Muito obrigado, Raquel, pela fala tão potente, tão importante, sobretudo à luz do contexto, né, vivenciado por Manaus no início do ano, a crise do oxigênio, que todos nós sabemos todas as implicações para a população amazonense que isso implicou, Manaus como um laboratório do chamado tratamento precoce. Então, todas essas questões são muito relevantes, sobretudo nesse contexto amazônico, né, todas as questões que você traz. E a sua fala, ela nos traz, a mim pelo menos me trouxe muito clara assim, a distinção entre enunciar direitos e efetivar direitos, né? Nós temos na própria Constituição a garantia à proteção à maternidade como um direito social, assistência à gestante, assistência à família como um dever do Estado, né? Coibir a violência no âmbito das relações familiares, tudo isso está enunciado, nós temos normas que enunciam esses direitos, mas a efetivação desses direitos, ela se dá muitas vezes com tropeços, ou muitas vezes esses direitos sequer são efetivados na prática, como você bem trouxe, né? E também me traz muito a tua fala a percepção do direito como objeto de luta. E nesse sentido, os coletivos, os movimentos sociais, eles têm cumprido um papel muito importante na região amazônica justamente por essa interpelação constante às autoridades públicas, inclusive ao Ministério Público, para que atuem na efetivação desses direitos. Então, a atuação dos coletivos, das ONGs, das associações, enfim, dos movimentos sociais, ela é muito importante porque reforça justamente o nosso compromisso, o nosso dever institucional na efetivação de direitos. Então, quero te agradecer imensamente pela fala e, sobretudo, destacar em relação à Lei 4848 do Amazonas, que ela traz, ela, como você bem disse, ela não tipifica condutas ilícitas, mas ela caracteriza atos que consistem em condutas abusivas, ofensivas e violentas, e nesse sentido ela pode ser um parâmetro muito importante para a nossa atuação, mesmo naqueles estados que ainda não contam, né, com leis nesse sentido. E também destacar nessa lei 2 dispositivos que me chamaram muita atenção. O primeiro é o artigo 5º, que traz um dever de transparência, né, para o Estado, de modo que os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, deverão expor de forma legível ao público informativos contendo quais são essas condutas ofensivas, abusivas e violentas caracterizadas pela lei. E o artigo 6º, que dispõe expressamente que, para cumprir a lei, o poder público poderá atuar em parceria com associações e grupos socialmente envolvidos com a causa. Eu acho muito importante que isso esteja, que isso conste na lei. Certamente isso também se deve ao trabalho do Humaniza, né, a essa interpelação, né, junto ao poder público, seja poder legislativo, executivo, judiciário, Ministério Público, para que, de fato, haja participação social na efetivação dos direitos. Esse é um ponto fundamental. Muito obrigado, então, pela sua fala. Agora nós vamos passar para a exposição do Alceu. Eu vou apresentar o Alceu aqui. Alceu Caripuna, que é indígena da etnia Caripuna do Amapá, médico. Em 2020 se tornou Fellow Sênior em Direitos Humanos junto a povos indígenas da ONU, doutorando em Saúde Global e Sustentabilidade pela Universidade de São Paulo, mestre em Sustentabilidade junto a povos e territórios tradicionais pela UNB, especialista em saúde indígena pela Unifesp, professor do curso de medicina da Unifap e fundador do projeto Acari. Alceu, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação no nosso debate. Você tem a palavra pelo tempo de 20 minutos. Bom dia a todos. Bonjour, tu camarade lá. Gostaria de agradecer aqui, né, o convite, a oportunidade de poder conversar, né, aqui com vocês, aqui na sua pessoa, doutor Sadi. Raquel, queria agradecer muito desde já a sua fala aí. Eu acho que diante aqui do que eu vou falar um pouquinho, né, me traz muitas lembranças, né, me traz muitas reflexões também, né. E só tenho a agradecer você aí pelas palavras. Muito obrigado.
Eu não estou vendo a minha apresentação. Se pudesse colocar, por favor. Tá. Então, né, enquanto médico, né, enquanto a minha atuação como médico, como professor, né, e a minha vivência enquanto indígena, o que eu tenho aqui para falar um pouquinho hoje é em relação, né, à proteção socioambiental. A apresentação saiu. Não está aparecendo a apresentação. Então, em relação à proteção socioambiental, né, aqui na Amazônia, o que eu gostaria, assim, de trazer nesse momento seriam principalmente relacionados aos grandes desafios, né, que a gente tem apresentado em relação à questão do acesso à saúde, né. Eu acho que isso tem sido muito evidenciado em relação, principalmente, né, à assistência dada pelos órgãos, né, que deveriam prestar assistência diretamente, né, às comunidades e povos indígenas. A gente observa aí secretarias extremamente ausentes em muitos lugares, né, enfim, né, com visões assim grosseiras, né, com visões preconceituosas mesmo em relação aos cuidados, em relação aos próprios questionamentos, né, de serviços mais especializados e direcionados que as comunidades fazem, né. E com a pandemia, uma percepção assim que eu tive foi que realmente a pandemia ela explicitou, né, todas essas fragilidades, né, dessas instituições. E isso ficou muito claro, né, no próprio acesso em que as comunidades tiveram diante da pandemia de Covid-19. Confesso assim para vocês que quando começou a pandemia, os primeiros casos no Brasil, né, e naquele período em que no mundo já se expandia, né, teve um dia assim que eu peguei, liguei a TV e fiquei olhando, né, teve um lugar lá que tinham tido 1.500 mortes, né, de pessoas só naquele dia. E aquilo me trouxe tanto medo, né? Porque a minha comunidade é uma comunidade de 1.200 pessoas, mais ou menos. E aí eu pensei, falei, caramba, imagina isso chegando lá na nossa região. Eu sou de uma comunidade que a comunidade fica no município de Oiapoque, né? Na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, aqui no norte, né? Então, assim, eu pensei, falei, nossa, se isso chega agora, é capaz de acabar com toda a nossa comunidade, né? E com tantas outras que tem aí, né? E aí, como que vai ser? E aí, justamente, pouco tempo depois, já Covid-19 entrou nas comunidades. E aí a gente percebeu que, nesse momento, o poder público, né, a saúde indígena não tinha chegado lá, né? Essa assistência estava ainda distante. E, assim, foi um momento, assim, de grande desespero, né, em que realmente o acesso às tecnologias em saúde não tinham sequer chegado lá, não tinham previsão ainda, como as vacinas, né, como profissionais especializados, como pessoas qualificadas mesmo para atuar nesse ambiente. E assim, o grande cuidado que se teve nesse momento foi justamente se apoiar, né, nos apoiarmos com os cuidados, né, tradicionais, com os cuidados que as comunidades sempre tiveram, né. E, assim, outro ponto muito importante, que foi bastante evidenciado, foi, assim, porque as comunidades, elas tiveram que se isolar, né? Então, em muitas nessas relações, né, das comunidades com a cidade, nessa questão da troca, de venda de produtos, né, de comercialização, até para poder adquirir outros alimentos também, isso ficou muito fragilizado, né? Às vezes se tem muito aquela ideia, né? Ah, é uma comunidade indígena, tudo que eles produzem, né? Tudo que eles precisam, eles produzem ali. Não, não é bem assim, né? Muitas comunidades dependem muito dessas relações, né? Com o ambiente urbano, com as localidades mais próximas. E isso foi muito
fragilizado, né? Foi muito limitado. Então, assim, muitas comunidades, realmente a questão de alimentação ficou muito limitada, né? A gente tem relatos, né, nessa minha caminhada por outras comunidades, os parentes falam muito, né? A gente compartilhou o pouco que a gente já tinha, né? E aí, depois de muita luta, né, bastante, assim, até reconhecemos do Ministério Público Federal também, que, de certa forma, questionou, né, o governo federal, né, também, para poder dispor, né, dessa oferta, tanto de alimentos quanto de água potável, né? E até no momento em que o próprio governo federal, né, a presidência, vetou, né, vetou iniciativas importantes, né, de oferta, né, de segurança, né, para as nossas comunidades, né? Então, assim, diante disso, foi um momento em que as comunidades se evidenciaram, né, fizeram uma grande troca e, assim, de medidas de enfrentamento que partiram das comunidades, né? Então, doutora Raquel, quando você fala e trouxe a questão da violência obstétrica, né, eu lhe confesso que isso me emocionou muito, né, porque é, assim, algo que eu vivi e vejo, continuo trabalhando, assim, foram as iniciativas das parteiras indígenas, né? Então, assim, quando você fala, né, de toda essa necessidade, né, de toda essa ausência, né, eu posso falar em uma linguagem mais simples, né, de cuidados mesmo, né, que a mulher, que a gestante precisa, não só a mulher indígena, né, mas a mulher, né, seja qual for, ribeirinha, branca da cidade, enfim, né. Então, assim, iniciativas que lá nas nossas comunidades, por exemplo, eu vi muito fortalecido isso, né? E ainda assim, diante de muita luta, de muita resistência, né, delas se manterem nesse contexto todo, né? E quando eu vejo que é algo que traz, né, muito esse respeito, né, ao cuidado, né, mais amplo da mulher, né? E, assim, dentre as iniciativas que, nesse momento todo, eu pude perceber e participar, está essa reunião, essa rede, né, das parteiras indígenas. Na região do Oiapoque, tem uma associação das mulheres indígenas que se chama Associação de Mulheres Indígenas em Mutirão. Essa associação das mulheres da região do Oiapoque, da terra indígena Uaçá, terra indígena Juminã e Galibi, ela formou um projeto, né, em que se propunha a fazer uma rede, a fazer oficinas entre as parteiras indígenas para que elas compartilhassem, né, o conhecimento, fizessem como se fosse uma capacitação entre as indígenas, entre as parteiras antigas e as parteiras jovens também, né, as aprendizes. Então, assim, isso vem sendo trabalhado na região, né? Assim, eu vejo como, parece que agora com a sua fala, doutora Raquel, parece que eu vi mais uma vez, assim, a importância, né, que a gente tem nesses cuidados, né? As parteiras indígenas, por exemplo, elas, nesse período de pandemia, foram elas que cuidaram ali, né? Que as parteiras indígenas, elas têm um sentido mais amplo. As parteiras tratam, né, cuidam da gestante, mas também cuidam dos outros indivíduos através do uso dos remédios, chás, enfim, de todos aqueles cuidados. E assim foram quem realmente cuidaram das pessoas das comunidades, né? Enquanto assim comunidades inteiras adoeciam, elas estavam lá com a ajuda de outras pessoas da comunidade, distribuindo remédios, indo para a mata, fazendo todo esse cuidado. E até mesmo em comunidades que têm assim que tem uma influência urbana muito grande, né? Então eu acho que foi um momento assim de grande fortalecimento e num momento assim que eu quero ressaltar aqui, que num momento em que muitas vezes o Estado, através da Secretaria de Saúde Indígena, ficou ausente, né? Então isso proporcionou um intercâmbio entre as comunidades, muitas trocas. Eu não estou falando aqui que isso tudo foi muito bonito, né? Trouxe muita angústia, muito sofrimento, mas foi assim uma maneira em que a gente percebe que uma iniciativa, né, que uma herança cultural, né, em saúde foi extremamente importante, acima de tudo, para a preservação da vida, né? Então, penso assim que muitas dessas iniciativas
elas têm sua importância na própria rede de saúde oficial do Estado, né? Assim, elas possibilitam essa interação, esse intercâmbio, essa troca, né, entre os profissionais de saúde. Dentre essas comunidades, por exemplo, que a gente passa, muitas comunidades têm muitas equipes de saúde oficiais da Secretaria de Saúde Indígena, que os próprios profissionais participam, né, dessa rede, dessa integração com as parteiras. Mas em muitas não, né? Em muitas, os profissionais colocam de lado esse profissional, às vezes recusam a parteira de estar ali. E olha que a gente está em um ambiente, né, que é um ambiente tradicionalmente indígena, né? Então, que teoricamente a pessoa, o profissional, iria para ali para poder respeitar, né, integrar, acima de tudo, complementar, né, e não preencher, e não substituir. Eu já ouvi relatos de parteiras, por exemplo, que falam, né, quando chegou um médico, ele falou, quando eu chegava para um parto ali, ele me olhava diferente, e algumas vezes ele falou que não precisavam do meu serviço porque eles conseguiriam resolver. E imagina o que é isso, né? Para uma mulher que tem um conhecimento ali ancestral, né? E tão importante para a vida dela também. Então, foram deixados de lado. Mas, assim, ao mesmo tempo em que a gente vê essas iniciativas caminhando, sabe, a gente vê a possibilidade de compartilhar com outras experiências de outros lugares, a gente observa uma melhora. Eu acho que a gente, de alguma maneira, transforma, né, para o melhor isso. Eu queria que voltasse só um slide, por favor. Isso, e algo assim que eu queria ressaltar muito importante, eu acho que a doutora Raquel aí colocou, né, essa questão muitas vezes, né, dessa má qualificação, né, de muitos profissionais que vão trabalhar, né. Eu concordo também, sabe, eu acho que a gente observa em muitos espaços, seja na cidade, quando uma mulher é recebida no hospital, né, recebida, sem que o profissional tenha sequer uma visão um pouquinho mais ampla de como é ali, sabe, em uma região de interior, até mesmo de como é, digamos, seu estado, que muitas vezes as pessoas deixam isso de lado. Tem uma iniciativa muito importante que a gente realiza e que eu acho, assim, que já no sentido até de recomendação, né, eu colocaria que eu acho que essa importância, né, da educação junto com a saúde indígena, né, das instituições, né, que se propõem a própria formação dos profissionais de trabalharem juntas, né. A gente tem um estágio na Universidade Federal do Amapá, que inclusive agora nesse mês a gente está em atividades, né, em que os alunos da medicina do último ano, eles vão para a comunidade indígena e para outros ambientes rurais para poder ter essa vivência, conhecer de maneira mais ampla, né, a realidade, né, das nossas regiões, do nosso estado aqui e da Amazônia, né? Então, eu acho que isso assim, algo importante para a gente compartilhar e que serve, né? Eu acho que lá na frente, quando esse profissional já formado, ele está dentro de um hospital, está dentro de uma universidade, ele pode, de alguma maneira, ali considerar essa vivência dele, né? E talvez ter um olhar diferenciado, né? Seja, por exemplo, na mulher que ele recebe, na maternidade, no consultório, né? Então, eu acho que iniciativas nesse sentido a gente deve sim fortalecer. Pode passar. Aqui eu trouxe algumas fotos só para mostrar brevemente, né, as atividades que a gente realiza dentro das comunidades e que eu acho que também, além de tudo, mostram, né, essas dificuldades que a gente tem, mas assim mostram o empenho de muitos profissionais que estão também aí nessa luta, né, mesmo diante de todas essas dificuldades que a saúde indígena passa hoje. Eu quero ressaltar aqui que, por exemplo, agora, né, teve o acampamento Luta pela Vida em Brasília, né, das nossas comunidades indígenas do Brasil. E lá, por exemplo, eu estive participando, né, da equipe de saúde que estava cuidando de indígenas de todo o Brasil. E, assim, eu sequer percebi, por exemplo, a presença de instituições como a Secretaria Executiva de Saúde Indígena, né, que deve prestar essa assistência em saúde, não estava presente lá, né.
E assim, eu tenho um projeto, eu sou idealizador de um projeto que chama Projeto Acari, em que a gente trabalha tanto a educação quanto a saúde indígena, né, no sentido de fortalecimento da nossa identidade. E assim, quando a gente passa nas comunidades, as pessoas falam muito: ah, que bom que o senhor está aqui para poder prestar essa assistência, né? Mas eu deixo muito claro que, antes de tudo, a gente está, talvez, para complementar, né, a obrigação do Estado em ofertar, né, em oferecer, em assegurar essa assistência em saúde, né? A gente, de maneira alguma, está ali para poder preencher, para poder substituir isso. E, assim, tem inúmeras também, inúmeras iniciativas nesse sentido, que têm colaborado muito com as nossas comunidades indígenas, e eu acho que isso a gente só tem que reforçar, tá bom? Aqui tem uma foto, né, dos atendimentos em relação à vacinação nas comunidades indígenas. Próximo. Aqui, ó, assistências em lugares assim extremamente distantes, né, de difíceis acessos em saúde, com profissionais também bastante dedicados, assim, que acompanham a gente. Próximo. Aqui os atendimentos em saúde também. Aqui à direita a gente tem a foto, né, de uma parteira indígena nessa capacitação em que o nosso projeto Acari ele colabora junto com a AMIN, e assim são momentos assim extremamente importantes, né, para a gente, para a nossa identidade. As parteiras se reúnem, trocam conhecimentos, experiências e, acima de tudo, se fortalecem, né, ainda nesse momento de pandemia. Próximo, por favor. Aqui mais uma capacitação. Aqui a gente tem a dona Lídia, à direita, que é uma parteira da região do Oiapoque, na Foz do Amapá. Esse período que a gente foi lá fazer a nossa oficina, a dona Lídia, desde a pandemia, ela estava isolada, né, na casa dela, dentro da aldeia, e aí a gente fez em uma aldeia próxima. Quando a gente chegou, o cacique da aldeia foi lá, e com todo respeito, foi conversar comigo, a gente se apresentou, e ele falou da dona Lídia, né, que era uma parteira muito antiga, e ele falou que ela estava sem sair de casa, mas que naquele dia ele foi lá para ver o que era que a gente tinha levado, né, para poder conversar. E aí ele falou: olha, ela não sai desde o início da pandemia, e a gente se sentiu seguro e sentiu confiança de trazê-la aqui. A gente vai trazê-la para conversar com todo mundo. Mas assim, eu quero dizer que ela é muito valiosa para a gente, né? E a dona Lídia, ela representa milhões, assim, de indígenas, de parentes também, que são tão valiosos por esse conhecimento ancestral que trazem consigo, né? E quantas vidas não foram perdidas, né? Através dessas pessoas, né? Quanto conhecimento não foi perdido, né? Então, assim, muitas lideranças, né, que nos deixaram, e assim todo esse cuidado representa, né, muito conhecimento que a gente tem e que tem que ser valorizado, sim. Próximo. Aqui são as nossas ações também de distribuição de alimentos, de reuniões com as parteiras. E que muitas vezes, por exemplo, a própria distribuição de alimentos são feitos pelos nossos parentes indígenas, né, que às vezes tendo pouco, mas ainda compartilham. Próximo. Aqui é lá na nossa região do Oiapoque, né, representando realmente essa harmonia, né, esse bem-estar que, diante, né, da ausência de doença, né, a gente tem o nosso bem-estar, a gente teria o nosso conceito de saúde, né, e é o que a gente se propõe, né, nesse sentido de preservação, né, socioambiental. Próximo. Aqui a gente tem uma foto, né, do período de enfrentamento maior, né, na pandemia em relação ao Covid-19, né, das ações em saúde. Comunidades que a gente chegava, às vezes, não tinham medicamentos, né, e os pacientes lá esperando uma ajuda que chegaria de avião. Enfim, só para a gente ilustrar um pouquinho de todas essas dificuldades. Próximo. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento mesmo, né? Eu acho que esse momento aqui, eu acho que traz
assim, bastante reflexões para a gente, né? Mas, acima de tudo, também traz uma visualização, né, de tantas iniciativas boas que a gente tem em meio a tantas dificuldades, né, que a gente vem enfrentando aqui nesse atual momento no nosso país. E desde já que deixo o meu obrigado. Nós é que agradecemos ao seu, muito obrigado pela sua exposição. A sua fala nos traz muito presente a compreensão de cidadania mesmo como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, um fundamento do Estado Democrático e também uma concepção alargada de cidadania, né? Atualmente a gente tem uma compreensão muito apequenada, sobretudo à luz do contexto democrático institucional, uma compreensão muito esvaziada da democracia e da cidadania, né? Quase como uma democracia sem povo, na perspectiva institucional. Mas a tua fala nos traz justamente o contrário, a ideia de que a cidadania ela se faz justamente na efetivação de direitos pelos próprios protagonistas desses direitos, à mercê ou a despeito, por vezes, da omissão do Estado, né? Os indígenas sempre foram protagonistas das suas lutas e dos seus direitos e da efetivação dos seus territórios, enfim, sempre foram protagonistas dessas causas, mas não eram vistos como tais. E essa percepção ela tem sido abrandada pela realidade, né? Você citou o acampamento Luta pela Vida, e esse é uma das demonstrações disso que eu estou dizendo, né? Da ideia de que a cidadania indígena se faz com um protagonismo indígena muito forte e muito necessário nesse atual contexto, né? Você citou também os vetos presidenciais, a lei 14.021, que acabaram sendo derrubados, mas essa derrubada dos vetos, ela também se deu justamente pela mobilização das entidades indígenas. O Ministério Público Federal também cobrou essa derrubada, mas parece bastante incompatível, né, esses vetos, muito incompatíveis com uma ideia de cidadania alargada, de democracia efetiva, essa compreensão de que os indígenas não mereceriam uma proteção especial em decorrência dessa compreensão de que não devem ser, digamos assim, tratados de maneira diferenciada. É uma interpretação muito equivocada, né, da interculturalidade também que você mencionou. Recentemente, o Ministério Público Federal lançou uma publicação denominada Povos Indígenas, Prevenção de Genocídio e de Outras Atrocidades. E essa publicação, ela promovida pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, ela traz alguns artigos bastante interessantes a respeito disso tudo que a gente está tratando. Eu recordei de um artigo do colega Júlio Araújo, que também tem uma atuação bastante destacada nessa área, que se chama Interculturalidade em Construção, o protagonismo indígena na interpretação constitucional. E é exatamente isso que a tua fala nos traz, né? A ideia de que a interpretação constitucional ela se dá pelos povos indígenas e ela se efetiva também nas práticas como essa do projeto Acari que você nos trouxe, né? Então, parabenizo pela sua atuação e também saúdo o fato de você estar na Universidade Federal promovendo, né, alterações nessa epistemologia tão tradicional que aparta os indígenas e que, na verdade, não promove uma assistência, na verdade, uma proteção aos direitos à saúde indígena de maneira adequada. E a sua prática na Universidade Federal está contribuindo para reverter esse quadro. Então, eu lhe parabenizo imensamente. Obrigado. Agora, nós vamos passar a palavra para o Dário Copenaua Yanomami, que é vice-presidente da Utucara Associação Yanomami, na qual trabalho desde 2004. Lecionou na comunidade Watokriki de 1999 a 2003. Entre 2004 e 2021, trabalhou na Utucara Associação Yanomami. Em 2009, se formou no curso de Magistério Iarapiari Yanomami e Formação de Professores Yanomami. E em 2015, formou-se na Universidade Federal de Roraima em Gestão Territorial Indígena. Dário, quero novamente agradecer sua participação, renovar as boas-vindas ao nosso debate. Você tem a palavra pelo tempo de 20 minutos. Awei, nabuamak, hiayamak, yamaknotayu itkua. Kami kuri hibaham, teuri hoshimaui, yanomai uri teria baixio, onham Boa Vista Ramia Buria, a diretoria Ramia Cua, Goiaria Birrito Blaru, Yamaknoa Tayu Yaro, onham
Wakahusta-Noa. Bom dia, meu nome é Dário Vitório Copenal Yanomami. Eu sou povo Yanomami e Ecuana. Eu sou da comunidade Watorica, nasci lá, na aldeia, cresci lá, estudei lá. E atualmente eu sou vice-presidente da Rutucará Associação Yanomami, na defesa de direitos dos povos Yanomami e Ecuana. A terra Yanomami, nós temos 29 mil Yanomami e Ecuana. 2 estados, o estado de Roraima e o estado do Amazonas. São 372 comunidades dentro da terra indígena Yanomami. Nós temos parente lá na Venezuela, estado da venezuelano, nós temos parente mora lá também e são mais ou menos de 20 ou 15 mil Yanomami na Venezuela. E falando sobre agradecer nesse convite, né? Raquel e o Adi, Ministério Público Federal, o nosso parente, acabei de falar, e eu fico muito feliz nesse parte de debate sobre da nossa realidade e o nosso direito constitucionais dos nossos territórios, né? E falando sobre a proteção socioambiental da Amazônia, é bom para falar, é bom texto, é bom escrita, é bom a frase. Então, eu sou como filho da Amazônia, da Mãe Terra, estou aqui falando. Não é a floresta, não é a biodiversidade. Eu sou humano, eu nasci na região amazônica, eu cresci na região amazônica. Por isso, eu sou filho da Mãe Terra, eu sou filho da Amazônia. Por isso, eu vou falar sobre o que está acontecendo hoje no nosso país, que chama Brasil. Falando sobre a socioambiental da Amazônia, queria falar um pouco sobre desmatamento territórios. Aqui no Brasil, e nós estamos sofrendo desmatamento. Hoje, a sociedade não indígena e o homem branco, os empresários, que gostam de derrubar os nossos árvores, que gostam de matar a Mãe Terra, que gostam de acabar as árvores. Então, hoje, o desmatamento está crescendo há muitos anos. Eu queria, assim, falando a problema desmatamento do território nacional, território brasileiro, território das terras indígenas. Hoje, a sociedade não indígena está desrespeitando a Mãe Terra, está desrespeitando a Amazônia. A Amazônia vai ser derrubado, não tem mais a água. A bacia da Amazônia futuramente vai acabar. Isso é muito perigoso para os nós indígenas, para os povos da floresta. Povo da floresta, a gente se comunica dentro da Mãe Terra. A sistema da Mãe Terra, a gente se comunica. Então é importante a gente falar sobre o desmatamento da Amazônia. Hoje, nossos florestas são tudo derrubados. Quase esses territórios, eles estão acabando o pele da Amazônia. Então, muito preocupante. Nós estamos preocupados. Queremos a sociedade não indígena e outros parceiros que cuidam da Mãe Terra, que representa como faz parte do sistema da floresta, sistema da Mãe Terra, tem que cuidar. Vamos cuidar nela. A gente não pode falar proteção socioambiental da Amazônia. A gente não está cuidando. Por isso é importante, povo da floresta, sempre representa, eu cuido ele,
porque ela é minha mãe, porque ela é a minha parte da tipo humano. Nós estamos muito preocupados desse desmatamento do territórios. E hoje, onde os nossos territórios, os empresários, fazendeiros, colonos, estão querendo acabar aos nossos territórios. Então, isso é importante. O Estado brasileiro tem um dever, uma responsabilidade, cuidar a mãe terra. Não pode desmatar. Então, isso, os órgãos públicos, as autoridades brasileiras, e que faz parte do governo federal, por exemplo, o IBAMA, Cinebio, FUNAI, próprio Ministério do Meio Ambiente, realmente tem que cuidar. Realmente tem que cuidar a mãe terra. Sem isso, a gente não pode proteger o nosso território. Então, isso é importante. A gente pode pensar antes de derrubar o nosso território de desmatamento. Então, eu queria falar isso porque eu estou muito preocupado. Hoje, o cenário político está querendo acabar os nossos territórios, aonde a gente conseguimos conquistar, aonde nós, povo da floresta, a gente está protegendo esses territórios. Sem os povos indígenas, não está protegido esses territórios, nós estamos protegendo agora. Querendo falar um pouco das invasores das terras indígenas, esses invasores, um problema muito sério. Cada 305 povos indígenas diferentes, nós estamos sofrendo as invasores que estão entrando nos nossos territórios. Por exemplo, garimpo ilegal está invadindo o nosso terra. Os fazendeiros que estão invadindo as nossas terras indígenas. E também outros desmatamento, como plantação de soja, exportação da madeira extraída nos territórios. Então, estão invadindo muito isso. Então, é uma situação muito perigosa, situação muito preocupante. E como nós, povo da floresta, sempre defende nela, sempre falando a defesa dos nossos territórios, as terras indígenas principalmente, e agora uma invasão muito grande, e agora os projetos estão tramitando no Congresso. Recentemente, que foi, não sei quantas vezes foram adiados no STF, sobre julgamento Supremo Tribunal, esse marco temporal, 490, BL 991, exploração da mineração nas terras indígenas. Então, isso, os projetos, leis, e são contra os povos da floresta, são contra desmatamento da Amazônia. Então, isso traz muito ponto negativo para a população das terras indígenas. E também outros dos nossos parentes, as terras indígenas não estão homologadas, um processo de tramitando, são quase 30 os nossos projetos, os nossos processos de demarcação das terras indígenas estão parados. Até agora, o presidente da República, Bolsonaro, nem homologou as terras indígenas. Então, isso é um problema muito grande e os invasores estão cada vez mais aumentando os problemas nas terras indígenas. Falando sobre as invasores, e o garimpo ilegal está invadindo os nossos territórios. As terras indígenas estão homologadas e registradas pelo governo federal, até agora não está respeitado a lei brasileira que demarcou as terras indígenas. Até agora, as terras indígenas estão invadindo. Não está respeitando a lei que demarcou, homologado e registrado pelo cartório do Estado, reconheceu, o presidente assinou. Então, esses invasores
não estão respeitando as terras indígenas, foram homologadas e registradas pelo governo brasileiro. Então, isso continua, as invasores estão invadindo, garimpo ilegal, estão acabando os nossos territórios, prejudicando a vida dos povos indígenas e derrubando, e grandes maquinários estão acabando as nossas terras indígenas. E os Yanomami, por exemplo, na terra Yanomami são mais de 20 mil garimpeiros, desmatou 700 hectares foram desmatados, garimpeiros legais. Isso é um problema sério que nós estamos enfrentando, um problema política para acabar os nossos terras indígenas, para acabar os povos indígenas, para acabar a floresta. Está querendo acabar a Amazônia. Então, isso nós estamos enfrentando hoje em dia. Por isso, eu estou trazendo a minha reflexão, a minha preocupação, a minha fala, o poder público, para vocês se sentirem preocupar esse Mãe Terra. Nós, povo brasileiro, temos responsabilidade para cuidar a nossa Mãe Terra. Sem terra, não tem vida. Sem água, não tem vida. Sem floresta, não tem o ar. A gente pode respirar. É isso, o risco está chegando aqui no nosso país. Por isso é importante a gente protegê-lo, os nossos territórios, as terras indígenas e a socioambiental da Amazônia. Então é importante a gente ter que se preocupar, não é se preocupar, se modernizar, fazer mais o álcool de equipamento, como tecnologia, como celulares, como iPhones. É isso o problema que nós estamos olhando a gente se modernizar o nosso país. Mas a gente não se preocupando para proteger a floresta amazônica. Isso é muito importante para falar isso. Por isso estou dizendo, as invasores, nós estamos muito preocupados. Eu acabei de falar o nosso parente, lá na região do Caribuna, os nossos parentes Munduruku estão sofrendo, os Kayapó e o território Yanomami, nós estamos sofrendo dos invasores da sociedade não indígenas. Então é importante, a gente pode refletir esses problemas que nós estamos enfrentando aqui no nosso país, e cada 26 estados brasileiros, nós estamos com um problema sério que está acontecendo. Então, por isso, estou falando sobre as invasores. Falando sobre a contaminação, os nossos rios, o uso de mercúrio, de garimpo ilegal. Hoje, o nosso problema que nós estamos enfrentando também, nas terras indígenas, os garimpeiros ilegais, eles estão usando o mercúrio perigosa para matar as crianças, para matar o ser humano, para matar a Mãe Terra também. Então, isso é um problema sério que está acontecendo. Por exemplo, na terra Yanomami, e já os nossos parentes estão contaminados, as crianças estão tomando água suja, os adultos estão tomando água suja. É um problema da saúde. A floresta, a terra Yanomami, está doente de contaminação, de uso de mercúrio para os garimpeiros ilegais. Isso é um problema sério. E hoje, os nossos rios principais na terra Yanomami são contaminados. Os peixes estão morrendo. Os animais estão morrendo. Porque os animais, eles bebem o rio, igarapés, então todos os rios estão contaminados por garimpeiros ilegais, estão usando esse mercúrio muito perigosa. Então isso é uma responsabilidade do governo federal. O Estado brasileiro
tem que preocupar, como o Ministério do Meio Ambiente tem que olhar os problemas que nós estamos sofrendo nos territórios indígenas. Então, isso é uma preocupação muito grande, e as nossas mulheres, as crianças, já morreram. Estão morrendo. Esse de urso de mergulho. Então, isso é um problema sério que está acontecendo. Os nossos parentes do Caiapó, os nossos Mundurucus estão sofrendo, e os Yanomami estão sofrendo e contaminação aos nossos rios. Então, eu queria mencionar isso também, e os garimpeiros ilegais estão usando esse mergulho muito perigosa nos nossos territórios. E falando sobre a proteção das terras indígenas, nós, povo da floresta, povos indígenas, nós estamos protegendo as nossas terras indígenas. Então, precisamos as autoridades reconhecerem, somos protagonismo que defende a Mãe Terra, que defende as terras indígenas. Da força da Mãe Terra, a gente protege os nossos territórios. Os nossos territórios não queremos mais para desmatar. Hoje, perdemos muitos a proteção às terras indígenas. Mas o resto a gente conseguiu uma conquista. Por exemplo, a terra Yanomami, a gente conseguiu quase 10 milhões de território Yanomami, em terra indígena Yanomami. Mas nós estamos protegendo. Da força da Mãe Terra, a gente está protegendo ela. Mas os invasores, esses morrotes, esses pilantras, não quer respeitar a Mãe Terra, está invadindo os nossos territórios, que se chama garimpo ilegal. Então, isso é um problema que nós estamos enfrentando. E o outro, falando sobre a proteção das terras indígenas, e hoje o problema está no Congresso, por exemplo, os projetos de leis foram aprovados, PL 490, isso vai acabar os nossos territórios, vai trazer muito mineração, vai abrir a garimpa ilegal, vai legalizar a garimpa das terras indígenas, vai legalizar para derrubar mais milhões as árvores, e depois vai ser transportar na Europa, fazer uma negociação, tudo isso. E outro projeto mais perigoso, PL 991, 191, isso vai abrir as portas para explorar mineração nas terras indígenas. Por isso, a gente está falando sobre proteção às terras indígenas. Então, a luta vai continuar, nós somos continuando a luta, então é importante para falar isso. E também queria falar um pouco isso, violência ao direito dos povos indígenas. Hoje nós estamos violados, os nossos parentes, como Terra Yanomami e o Mundurucum, e os outros nossos Guarani, Kaiowá, hoje os nossos parentes estão violados e massacrados, e muitas pessoas não indígenas, os fazendeiros, estão matando os nossos parentes. Por isso estou dizendo como violência a direito dos povos indígenas do Brasil. Hoje nós, Yanomami, nós povos indígenas, não estamos respeitados. Fomos violados como fosse animal, não tem o direito. Isso, sociedade brasileira, está trazendo muito problema no Brasil, e a violência a direito dos povos indígenas. Então, isso é um problema sério que nós estamos enfrentando agora no nosso país, que se chama Brasil. Então, queremos os povos da floresta, os povos da cidade, respeite a direito dos povos indígenas, direito de diversidade, cultura, tradições, tudo. A sua religião tem que respeitar os povos indígenas, porque somos anfitriões nesse país. Os nossos bisavós já moravam. Então, por isso, nós, gerações, sempre defende a direito dos povos indígenas do Brasil. Então, isso queria dizer um pouco isso, porque meu tempo está acabando. Queria falar sobre a saúde indígena. Hoje, o nosso problema sanitário no país. Hoje, a nossa saúde pública, saúde indígena, saúde específica, está muito precariedade. Porque o sistema da saúde, sistema único de saúde, está ruim.
muitos povos indígenas estão morrendo e os brasileiros não indígenas estão morrendo, tudo isso, porque a saúde está ruim. Então, não tem responsabilidade, o governo federal não tem governabilidade para cuidar a saúde dos povos indígenas e sociedade não indígena, por isso as pessoas estão morrendo. Falando sobre a saúde indígena, hoje não tem saúde de qualidade para os povos indígenas, como Yanomami, hoje na terra Yanomami, nós estamos morrendo de malária, nós estamos morrendo de gripe, nós estamos morrendo de doenças, nós estamos morrendo de pneumonia, nós estamos morrendo de malária, a esses curas que tem, por isso a nossa saúde está muito ruim no Brasil geral, isso eu queria dizer. E também outra coisa, a pandemia que traz os homens brancos que trouxe aqui no nosso país e entrou nos nossos territórios, e essa pandemia que está matando os nossos parentes. Quem vai responsabilizar essa pandemia que foi trazido para a sociedade não indígena vai pagar fogo. Então, isso é uma responsabilidade dos governos, países internacionais que procurou essa doença que chama coronavírus. Então, isso, governos exteriores, o governo brasileiro tem que responsabilizar para salvar a vida dos povos indígenas do Brasil que moram aqui no Brasil. Então, isso eu queria dizer, meu tempo acabou já. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Muito obrigado, Dário, pela sua fala tão potente, né, e tão carregada de uma indignação absolutamente compreensível nesse momento, né, tamanho o desmonte institucional, inclusive, que é promovido atualmente, e que acaba certamente gerando para os povos indígenas, e tem gerado uma série de impactos e de questões relacionadas à insegurança territorial, mas também à insegurança alimentar. Inclusive, nós temos depois uma pergunta direcionada a você sobre esse tema. Então, lhe agradeço imensamente pela fala. Nós vamos agora, em decorrência do adiantado da hora, nós vamos passar as perguntas, as questões que foram formuladas aos palestrantes, e aí os eventuais complementos às falas podem ser trazidos nesse momento. A primeira pergunta, ela é dirigida ao Alceu, e a pergunta é: quais iniciativas o governo federal teve a respeito da Covid-19 para indígenas aldeados? Então, Alceu, por favor, tenha a palavra. Então, assim, o que eu vejo de iniciativas, né, foram principalmente a questão de início, né, desse direcionamento, né, da vacinação, de colocar realmente os povos indígenas como prioridade, né, como grupos vulneráveis, mas ressalto que isso depois de muita luta mesmo, né, de ser colocado, né. O Dário bem sabe aí, né, Dário, que não foi à toa, né, que o governo realmente não se disponibilizou voluntariamente. Isso realmente sempre as comunidades, as associações indígenas sempre questionando muito, né, sempre requerendo esse direito, e assim, isso foi uma das coisas que foi colocada, né. Mesma coisa foi a questão de oferta de alimentos, né, de água potável, de insumos também para higiene, para desinfecção. Isso foram algumas iniciativas, e que eu acho que vêm sendo mantidas, mas ressalto também que muito mediante assim reclamações, né, discussões, em muitos momentos até por vias judiciais também. Obrigado, Alceu. Dário, quer complementar? Sim. Bom, é importante, né, a gente falar sobre contra a Covid, né, a vacinação. Foi uma luta muito grande, porque o governo federal ele não priorizou para vacinar os povos indígenas, porque uma luta, movimento indígena, que nós conseguimos o governo priorizar para vacinar os nossos povos indígenas. Mas o governo federal reconheceu a nossa fragilidade, a nossa preocupação, porque a gente rebateu muito, então foi muito importante também essa luta,
foi fascinado os nossos parentes. Mas, outro lado, um ponto muito negativo, porque ainda os nossos parentes que moram muito longe, onde o acesso complexo, acesso muito ruim, até agora, e não fomos vacinados ainda. Não tomaram primeira dose, não tomaram segunda dose. Então, isso os nossos parentes estão correndo de risco ainda, porque isso, algumas, acabou essas vacinas, como distribuição do nosso específico, que se chama Secretaria Especial Saúde Indígena. E depois tem um Distrito Sanitário Especial Saúde Indígena Yanomami e Ecuana. Então, isso vai vinculado do Ministério da Saúde, não totalmente fascinado os nossos parentes, mas nós estamos continuando lutando isso. Então, isso foi muito importante. E também, outro lado, uma briga muito constante, né? O governo, a Secretaria de Saúde, não quer vacinar os não indígenas que moram na cidade, né? Que residem na cidade, tipo preconceito, queria priorizar os indígenas que moram nas aldeias, contexto urbano. Isso ele priorizou, mas ele não priorizou os povos indígenas que estudam na faculdade, que mestrando. Então, isso não conseguiu para fazer isso, mas foi uma luta muito grande. Obrigado, Dário. A próxima pergunta é para o Dário. Como as invasões dos territórios, o desmatamento e a mineração impactam a segurança alimentar dos povos indígenas? Tá, meu computador tá acabando isso, e não sei como eu vou entrar agora. Eu vou entrar no meu celular. Rapidinho aí, por favor. Meu computador bateria morreu aí. Sem problemas. Eu acho que a gente pode dirigir, então, inicialmente a pergunta para o Alceu. Você pode responder, Alceu? Como as invasões dos territórios, o desmatamento e a mineração impactam a segurança alimentar dos povos indígenas na sua percepção? Então, eu percebo que impactam, assim, né, de uma maneira, como se fosse uma cadeia, né? A gente tem, por exemplo, garimpos, né, que jogam muitos produtos químicos e lá no final da cadeia provocam muitas doenças, né? Eu estou falando diretamente desse aspecto da saúde, né? Mudanças nos hábitos, invasões, meio ambiente, natureza, a própria produção mesmo, disponibilidade, né, de alimentos, isso implica muito. Eu posso, assim, relatar na nossa região, por exemplo, que ela é uma terra indígena, que ela começou o processo de demarcação e homologação de 89 até 91, né? E eu, assim, na minha vivência lá ainda, eu não percebia problemas tão grandes, né? Tão intensos. E de lá para cá, com tantas mudanças, assim, nesse sentido de invasões, né, de projetos, enfim, dessa invasão mesmo da terra indígena, eu percebi hoje, enquanto médico, né, o quanto a nossa população de lá está sofrida, está mais adoecida. E hoje, assim, a gente tem, por exemplo, o nível de doenças oncológicas, né, de câncer, muito alto, né? E quem garante, por exemplo, que não é dessa época, né, de contaminação, né? Então, assim, eu acho que implica diretamente, realmente, nisso, né? A gente vê as nossas populações mais adoecidas e com índices de mortalidades, assim, muito mais altos ainda. Tá? Obrigado. Obrigado, Alceu. Dário, já voltou a sua conexão? Doutor, não ouvi direito a sua pergunta, a pergunta do público aí. Qual era a pergunta? Deixa eu resgatar aqui. Por favor. Como as invasões dos territórios, o desmatamento e a mineração impactam na segurança alimentar dos povos indígenas, na sua percepção? Bom, quando sem problema, sem os invasores, não tem muito assim para a população Yanomami, quase 20 anos atrás, não tinha muitos problemas de desnutrição, não tinha problema de água, não tinha um problema de impacto, porque
sem garimpo ilegal nas terras indígenas, por exemplo, não tem as pessoas sadio. Não tinha muito assim, morrendo as pessoas, tem muita malária, não existe, né? E dentro de problema, tem muito sim, muitas mortes e muitas as doenças que trazidas da sociedade não indígena, como o alcoolismo, tem violência, tem o estupro, tem tudo. A contaminação do rio, tomando água suja, tem isso. E também desmatamento dentro da terra, os garimpeiros eles usam os maquinários, balsas, então é um problema sério também. E também desnutrição. Quando o garimpo, problema, desnutrição é alto. Por quê? As pessoas não conseguem trabalhar, porque as mães, os pais estão doentes de malária, de tuberculose, problema. Isso, a família não cuida muito isso. Por isso, uma desnutrição é muito grande, falta para fazer a roça, porque sem saúde, como vai as pessoas vão trabalhar? A cuidar as crianças, e a mãe vai cuidar das crianças. Então, isso, dentro do problema, uma desnutrição faz parte muito grande e índice, mortalidade alto também, porque é um problema sério que está acontecendo. Então, isso a gente sabe. E problema, tem muitos problemas. Quando não tem problema, os territórios, as crianças estão saudáveis, e as Yanomami, por exemplo, as lideranças vão trabalhar, cuidar das suas roças, as mulheres vão cuidar das suas atividades, dar comida aos seus próprios familiares. Então, sem garimpo, as pessoas vivem muito, muito saudável. Quando problema, as pessoas não vivem muito saudável. Então, isso está acontecendo hoje em dia nos territórios terras indígenas. Obrigado, Dário. Eu queria complementar a resposta de vocês com uma informação. Em 2019, no início do ano de 2019, o MPF em Altamira realizou uma vistoria interinstitucional na Volta Grande do Xingu, que é uma região que foi impactada pela construção da usina de Belo Monte. E dessa vistoria resultou um relatório, que é o relatório de vistoria interinstitucional na Volta Grande do Xingu, que foi publicado pelo MPF, ele está disponível online, e um dos pontos justamente que foram constatados foi justamente a insegurança alimentar das comunidades impactadas pelo empreendimento, em decorrência não só do empreendimento, mas também da desproteção territorial, enfim, da omissão também do poder público em relação a essas comunidades. Então, fica essa indicação para quem tiver interesse em aprofundar sobre esse tema. É o relatório de vistoria na Volta Grande do Xingu, que foi promovida pela colega Thaís Santi, uma grande referência na luta pela defesa da cidadania na Amazônia, e que atua em Altamira. Por fim, uma última pergunta para Raquel. Raquel, quais as dificuldades encontradas pelo coletivo Humaniza no diálogo com o poder público? Doutor, eu acho que a dificuldade maior é o próprio entendimento do que é violência obstétrica e como isso vai ser conduzido e investigado, né? É um tema. O tema e o nome violência obstétrica é recente, só que esse tipo de violência já é muito antigo, né? Desde que mulher é mulher. Então, eu acho que fazer com que o poder público entenda que violência obstétrica é um tema abrangente e que engloba crimes comuns que já estão no Código Penal há muitas décadas, né, que envolve crimes administrativos, que envolve principalmente a atuação compartilhada, porque nenhuma instituição consegue resolver um problema dessa magnitude sozinha. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades que a gente enfrenta. Mas aí eu só queria falar aqui pro Alceu, assim, quando você fala que você se emociona muito quando, né, a gente fala sobre o parto, sobre tudo que a gente enxerga quando a gente está no campo, né? O parto realmente não tem como fugir, todo mundo faz parte desse cenário, né? Todo mundo nasceu de alguém, todo mundo passou por alguma, ou vai ter seus filhos e nasceu de alguém. E uma das estratégias para reduzir morte materna, uma estratégia internacional e nacional, é capacitação de parteiras tradicionais.
Então, casou totalmente. Quando você falou, eu pensei nessa estratégia, né? Aqui o Amazonas tem tentado trabalhar minimamente com as parteiras, mas ainda falta bastante coisa para a gente chegar. E o Dário me emocionou muito aqui sua fala, quando você fala que você é filho da Mãe Terra, né? E eu te agradeço por essa fala, porque é muito forte isso para vocês indígenas, né? Eu não sou indígena, mas a minha família veio dos seringais da Amazônia, né? Meus bisavós eram seringueiros mesmo, trabalharam, passaram muita fome, muita miséria no meio do Rio Purus. Então, eu também me sinto um pouco filha dessa Mãe Terra que você fala, e muito obrigada por essa fala. Muito obrigado, Raquel. Bom, para finalizar, eu queria ler um trecho de um texto da Eliane Brum, jornalista que atualmente reside em Altamira e tem escrito muito sobre a proteção da Amazônia e também sobre a defesa da cidadania amazônica. E ela tem um artigo intitulado Amazônia, o Centro do Mundo. Eu vou me permitir ler um trecho aqui e posteriormente a gente passa para as considerações finais dos palestrantes. Diz ela: é um encontro de diferentes em torno de uma ideia comum: barrar a destruição da floresta e dos povos da floresta, hoje devorada por predadores de toda a ordem, entre eles as grandes corporações de mineração e o agronegócio insustentável. É também um encontro para salvar a nós mesmos e as outras espécies, estas que condenamos ao nos tornarmos uma força de destruição. Nesta luta devemos ser liderados pelos povos da floresta, os indígenas, beradeiros e quilombolas que mantêm a Amazônia ainda viva e em pé. Este é um encontro de descolonização. Por isso, não um encontro na Europa, nem um encontro nas capitais do sudeste do Brasil. Deslocar o que é centro e o que é periferia é imperativo para criar futuro. Na época em que nossa espécie vive a emergência climática, o maior desafio de nossa trajetória, a Amazônia é o centro do mundo. É em torno dela que nós, os que queremos viver e fazer viver, precisamos atravessar muros e superar barreiras para criar um comum global. Bom, com essas palavras da Eliane, eu agradeço mais uma vez as falas e agora oportunizo um espaço para as considerações finais. Podemos começar na ordem de apresentação pela Raquel. É só agradecer mais uma vez, doutor Sade, e deixar assim bem frisado, firmado que é de extrema importância o envolvimento do Ministério Público Federal, né, nas questões do acompanhamento da assistência ao parto às mulheres, principalmente das regiões mais empobrecidas e mais invisibilizadas do nosso país, que é a região norte, e que trabalhar com o movimento social dá muito certo, né? Colocar o movimento social para levar as demandas, acolher o movimento social, como o Ministério Público fez aqui em nome da doutora Bruna, né? Por muitos anos e continua fazendo, isso dá muito certo e dá muito resultado. Então, só agradecer mesmo a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, Raquel. Alceu, por favor. Acho que caiu a conexão do Alceu. Dário, pode você, então, por favor, fazer as suas considerações finais. Tá, novamente eu vou parabenizar esse mediação do Ministério Público, né? Prazer, e a Raquel também. É importante a gente trocar as ideias com o povo da floresta e o povo Yanomami e da sociedade não indígena. Nós, povo indígena, vamos ensinar mais vocês dos não indígenas. Vocês pensam, vocês estão mestrado, pós-graduado, formado, juízes. Ainda vocês não são formados. A gente usa como nosso conhecimento da sistema Mãe Terra. A gente usa como a ciência da floresta. A gente fala na filosofia. A gente não fala as escritas num papel. Por isso é fundamental vocês, não indígenas, escutem a voz da Mãe Terra. Escute, somos gerações dos povos da floresta originário.
Então é importante, queria deixar essa minha frase, o Ministério Público são os parceiros extremamente importantes, reconhecem os povos indígenas, reconhece os direitos dos povos indígenas, garante na Constituição de 1998, principalmente o nosso artigo 231. Isso o Ministério Público está enxergando muito bem, mas outros não enxergam aonde os nossos direitos garantidos na Constituição. A minha fala aqui, para encerrar, sociedade não indígena respeitam os povos originários. Ponto final. Mais de 5 milhões, nós, ancestrais, os nossos povos, já morreram. Mataram muito, foram assassinados, derramaram muito sangue. O nosso Brasil é sangue dos povos indígenas. Não queremos mais isso. Queremos a sociedade respeitam. Agora nós temos quase 780 mil povos indígenas, sobrou. Não queremos mais briga. O branco, ou sociedade não indígena, acabar esse preconceito, acabar essa violência. Não queremos mais violência. Queremos em paz. Queremos não indígena, indígena, respeita a sua cultura, sua diversidade. Não queremos mais essa briga de poder, de público. Não queremos, assim, disputa a terra, quem mais roubar. Não queremos isso. O povo Yanomami, seus filhos, as suas filhas, queremos ingressar no movimento indígena. Apoia o movimento indígena. Respeito a direitos dos povos indígenas. Então, queremos, como parente da cidade e parente indígenas. Isso, a sociedade indígena, a sociedade não indígena, querer saber e respeitar os povos indígenas. Então, eu não quero mais morrer os nossos velhos que sobrou. Não queremos perder os velhinhos que já tá acabando as doenças. Então, isso é importante. Sociedade e não indígena, respeite. Queremos em paz. Queremos harmonia, sem preconceito, sem discriminação, sem massacre. Queremos harmonia. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Dário. Agora ao seu, por favor. Então, desculpa, eu caí aqui. Então, meu agradecimento aí, né, à NPR pela iniciativa, né, pelo convite, eu acho que a esses colegas aqui, né, ao parente da Dário, a Raquel, eu acho que foi um dia, assim, que a gente realmente pôde trazer muita coisa, né, para a gente pensar também, né, ver a experiência de vocês, isso é muito importante para a gente, né. Eu quero ressaltar aqui uma importância, né, eu acho que para essa nossa vivência de cidadania mesmo, né? Um grande exemplo, assim, eu acho que foi agora no acampamento Terra Livre, em que a gente estava lá, eu comentei, né, que, por exemplo, no campo da saúde, a gente viu uma ausência muito grande, né, do Estado, né, enquanto deveria assegurar ali, em outras questões também. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu muitos parentes indígenas de diversas áreas profissionais e que, assim, suas histórias tiveram muitas dificuldades, né, para serem informados. Mas, assim, a gente percebe o quanto isso hoje é uma ajuda, é uma frente muito importante nesse movimento todo, né? E que, na ausência do Estado, mas ainda assim as pessoas que estavam lá formadas também a partir de políticas e muitas vezes, né, com muita briga, né, com muito questionamento, conseguiram se formar e estavam lá. Então, eu acho que isso é um grande exemplo, né, de cidadania e que deve ser fortalecido e assegurado pelo Estado, né? E, assim, fiscalizado, né, apoiado por entidades como o Ministério Público Federal mesmo, em muitas ocasiões está conosco, né? Eu só queria aqui, para finalizar, né, deixar aqui
uma palavra, né, de que a gente realmente continua na luta, né, que eu falo que desde 1500, né, apesar de todas as violências, e sem muitos recursos, né, a gente resistiu até hoje, né. Então, assim, eu acho que essa luta é grande, continua. Outro dia, né, eu indo para uma atividade com as parteiras lá no Rio Oiapoque, descendo na região da Guiana Francesa, a gente desceu de canoa e aí estava chovendo tanto mesmo, que aí muito frio, mas de repente, assim, eu falo que eu cheguei a um ponto de frio tão grande que eu pude sentir o quanto meu coração estava aquecido, sabe, para continuar aquilo. E, assim, eu vejo que isso, em meio a tanta coisa que a gente passa, tanta violência que a gente tem vivido aqui, mas eu acho que os nossos corações, assim, continuam aquecidos, né? Então, que a gente não perca essa capacidade de sentir isso, né? Obrigado, Dário, obrigado, Raquel, obrigado, doutor Sadia, aí, pela conversa de hoje. Muito obrigado, Alceu. Muito bem, então, assim finalizamos o nosso debate. Queremos agradecer a todos que nos assistiram e que assistirão ao registro desse encontro, que ficará disponível no YouTube. Da minha parte, eu quero agradecer a colega Bruna Menezes pelo convite para mediar esse debate, que foi para mim um momento de muita alegria e aprendizado, e também a NPR saudar a oportunidade dessa série de eventos. Na próxima semana ainda haverá um encontro sobre grandes empreendimentos e sustentabilidade no mesmo horário, sexta-feira, às 9 horas. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.